vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. Chegando Arthur Moraes, semaninha boa, né? Vanderlei tá lá acertando o time, se já tinha uma evolução, né, Arthur, que a gente falava sobre isso, agora então com essa semana deve dar para acertar mais ali a história, né? Exatamente. Boa noite, Edmara, companheiros, Nação Azul. O que realmente destoa, né, de tudo isso que você destacou, Edmara, é o desfalque do Marcelo Moreno, né? Justamente no momento seleção, em que... né? No momento que o jogador, assim como o Cruzeiro, vem tendo um crescimento, uma ascensão bem próximo da recuperação do seu melhor futebol. Bom, mas é isso, eliminatórias, o Cruzeiro tem que se virar com aquilo que tem e o Luxemburgo, pela capacidade que tem, saberá, né, com toda a propriedade, chegar à melhor opção aí em relação ao substituto do Marcelo Moreno. Os nomes são aqueles já que vem sendo especulado pela imprensa do modo geral. Não tem como fugir muito disso, porque no elenco você pega quem é eventual do Marcelo Moreno, quem que é aquele jogador que se assemelha assim a uma característica, né, parecida com a do Marcelo Moreno, que seja mais de área, de finalização. Por exemplo, tem o Thiago, que eu vi atuar mais nas beiradas do campo. Tem o Rafael Sobis, que depois de veterano... no banco, mas, né? Começou a atuar ali, né? Não sinceramente não vejo até hoje o Rafael Sobis como um homem de área, né? Como um finalizador. Não dá para compreender o Rafael Sobis nesta posição. Então, ninguém mais escolado do que o Luxemburgo para ver, repito, a melhor opção. Mas a gente vai trazer aqui no Super FC segunda edição a sequência da importante entrevista coletiva do muito esclarecido lateral direito Rômulo. Lateral não, né? Ele é volante hoje, mas tem jogado ali para poder atender as necessidades, porque sem Norberto, sem o Cáceres ainda... Ele só não jogou de goleiro ainda, né? Não tem outra alternativa, então tem que ser o Rômulo. E mais cedo até a gente falava com o Piquetito enaltecia, elogiava muito claro. não a cultura, que isso aí já é fato há muito tempo, desde que ele foi para o futebol europeu, mas o quanto que ele é esclarecido. Então vamos dar sequência a essa entrevista com o Rômulo, enaltecendo esse trabalho do time sob o comando de Luxemburgo e principalmente essa boa sequência de resultados. Olha, graças a Deus as coisas começaram a se encaixar, né? Elas demoraram um pouco, mas elas estão se encaixando. A gente sabe de todas as dificuldades do clube, sabemos do momento que o clube está passando, né? E nós temos que nos superar cada dia, tirar todas as forças que a gente tem e não tem, para que a gente possa tornar as coisas mais fáceis. Com a chegada do professor Luxemburgo, eu acho que eu não preciso nem comentar, né? É só olhar os números dele e ver da grande melhora que a gente teve em todos os sentidos, né? Ele veio brigando muito pelos jogadores, pelos funcionários, para que os compromissos, né, sejam colocados em dias, porque isso dá uma segurança muito maior para todos os funcionários, todos aqueles que pertencem à família Cruzeiro. E tem dado certo. Dentro de campo também ele tem nos passado toda a experiência dele, um treinador que já ganhou quase 50 títulos na carreira. Então ele tem uma bagagem muito forte, uma autoridade muito expressiva para passar para todos nós jogadores. E as coisas estão acontecendo. As coisas realmente estão acontecendo. E os jogadores, de um modo geral, Dimara, têm enaltecido muito o trabalho do Luxemburgo, né? A diferença realmente de um técnico renomado, né? E que deu uma cara nova ao elenco, ao time e a esta Série B. E um fato importante que o Rômulo destacou, essa mensagem
sempre positiva que passa o Luxemburgo. Ele só fala em acesso à Série A, é acesso, vamos ganhar esse acesso, vamos voltar o Cruzeiro para a primeira divisão. Ele tá motivando a todos, né? Contagiando a todos. E ele é muito determinado nisso, né, Arthur? Até contar uma historinha que vale contar. Em 2002, você se lembra, foi por muito pouco que o Cruzeiro ficou de fora, né, do campeonato, da decisão do Brasileiro, né? Aquela época era o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e tal, e o Cruzeiro, na última rodada, acabou ficando de fora. Foi um jogo da Ponte, né? O Romário fez um gol, se não me engano. Enfim, aí o Cruzeiro ficou fora. E eu me lembro que no outro dia eu fiquei pensando assim, nossa, ele vai acabar com eles, né? Dito e feito. Chegou lá na toca, ele virou para eles e falou assim, aqui, vocês vão assistir as finais do Campeonato Brasileiro de casa. Eu não estou acostumado com isso. Então, se vocês estão acostumados a assistir as finais de casa, vocês me avisam que a gente já vai dar um jeito aqui, porque comigo, jogador tem que disputar a final, o jogador tem que chegar para vencer. Então, você imagina o suporte que um cara desse tem, né? E como que muda o histórico quando você vê um vencedor, como é o caso dele, como é o Luiz Felipe Scolari também, enfim, mas quando você pode tirar isso tudo de um treinador como esse, que não conhece só o fato de ser campeão, os caminhos que isso leva, mas conhece os jogadores, a forma de jogar, o que ele pode fazer, qual é a alternativa, porque muitas vezes a gente fala assim, o Mey tá criando muito, mas os jogadores não conseguem finalizar. O treinador tem que achar um jeito desses atacantes passarem ali pela situação e finalizarem. Tem que ter uma alternativa. Lógico que hoje ele não trabalha com um grupo que vai dar para ele tantas opções táticas para ele resolver essa situação. Mas ele tem que descobrir dentro do grupo quem é esse jogador. Quer outro exemplo? Por exemplo, ele achava que o Recife era um volante baixo. E o Recife é um volante baixo. Mas ninguém pegava nada ali. O Recife não passava ninguém. Tô brincando? Não. Né? Verdade. Aí ele trouxe o Felipe Melo. Maior Felipe Melo, tá aí no Palmeiras e tal. Sabe quando que o Felipe Melo pegou a posição do Recife? Nunca. É o que eu tô te dizendo. Então é um treinador que ele, além de saber como é cada jogador, ele sabe o que é importante para cada um. Quando ele viu que realmente, mesmo testando o Felipe Melo não dava o combate suficiente que o Recife dava, acabou, é o Recife, é isso. Então, esse tipo de treinador tem essa condição de dar ao time, vamos dizer assim, essa segurança que muitos não têm, né? É isso aí. Bom, eu vou dar sequência aqui, então, à entrevista com o Rômulo. E agora ele destaca esse trabalho especial para fortalecer o sistema defensivo e responde como é para ele atuar de novo na lateral direita. Nos últimos jogos, às vezes que a gente saiu atrás, a gente sempre conseguiu buscar ou o empate ou a vitória. E nesses últimos 2 jogos a gente não sofreu gols. Então, o nosso sistema defensivo está melhorando bastante, né? Principalmente com a chegada do professor Luxemburgo. E em relação a jogar na lateral, muito provavelmente eu tenho que jogar ali, né? Pela ausência dos nossos 2 laterais direito. E é uma posição, claro que não é a minha, me sinto muito mais confortável de jogar no meio campo, né, na minha posição ali mais pelo lado direito no meio campo, mas a gente tem que estar 100% disponível para ajudar. Então, na ausência deles, eu me coloco à total disposição do professor para ajudar, ainda que não seja a minha posição onde eu possa dar o melhor daquilo que eu tenho, né, em termos de prestação, né, de performance, mas eu vou dar o meu 100% para ajudar o time, e eu acho que a palavra é sacrifício, né? E agora, para fechar a matéria, o experiente Rômulo, o pelotense Rômulo, falando do posicionamento da defesa, que revezava com uma linha de 3 e outra de 4, e comenta esse desfalque aí do Marcelo Moreno para domingo diante do CRB, hein, Rômulo? Em relação à linha de 3, a gente fez isso em alguns
determinados momentos do jogo, né? Do último jogo. Até porque facilitava um pouco a nossa saída, mas a gente tem jogado sempre com linha de 4, né? Então, se no decorrer do jogo o professor lê ali de fora que fica um pouco mais fácil baixar um pouco um dos volantes e adiantar os 2 laterais, formando uma linha de 3, né? Como vocês têm falado, a gente vai fazer, mas lembrando sempre que a gente tem jogado normalmente com linha de 4. É claro que o Moreno, em relação ao Marcelo Moreno, ele faz uma grande falta, né? A gente sabe da importância dele dentro da área, né? Ele intimida muito os adversários, né? Se posiciona muito bem, tem feito gols importantes pra gente. Ele vai defender a seleção dele. Espero que ele volte o quanto antes aí para nos ajudar. Mas temos também jogadores de altíssimo nível, né? O próprio Thiago, que fez o gol contra o Náutico, um cara sensacional, menino, né, ainda, mas que treina muito bem, um cara muito sério, tenho certeza que vai ter uma carreira brilhante aí pela frente. Mas não só o Thiago, o Rafael Sobis, né, que também pode atuar ali, né, como esse 9. A gente está bem suprido aí, com o Moreno ou na ausência do Moreno. Rômulo, eu acho que você deu a senha. Você deu a senha, quem vai jogar, quem vai ser escolhido. E até porque quando você faz a linha de 3, só para explicar para o pessoal, né, é para que sobre um homem, para que melhore a saída de bola, ou seja, que ele chegue mais em termos ofensivos, ou seja, o Cruzeiro chega com mais gente à frente, é isso que ele está querendo dizer. E o Vanderlei, aí ele respondeu exatamente aquilo que a gente estava falando, né, Arthur? Que o Vanderlei, ele muda o esquema de jogo à medida que ele vai sentindo em relação ao adversário. E se não é o Vanderlei, são também os jogadores em campo. A gente tem que aprender a olhar o jogo de todos os ângulos. Quantas vezes, Arthur, e eu não estou falando só do Vanderlei, mas do Cuca, enfim, de todos os treinadores que estão por aí, você vê que o jogador chega na beirada de campo e fala pro treinador, não tá dando não, nós vamos mudar aqui dentro. Então é preciso que tenha essa liderança em campo também. E o Rômulo, ele faz essa visão, ele tem muito essa visão de jogo também. Ele explicou direitinho como é que o Vanderlei faz para mudar o esquema tático dependendo do adversário, né? Pois eu falei da senha. Ele colocou Thiago primeiro. Aí lembrou do Rafael Sobis. Tá com cheiro. De Rafael Tá com Sobis. jeito de Thiago pro jogo. Eu achei com cheiro de Rafael Sobis. Eu, sinceramente, ele elogiou e enalteceu muito o Thiago. Bom, mas são as duas alternativas que tem. Como a gente não escala, né? A gente faz uma aposta depois, nós dois aí, vamos ver quem que vai ganhar. Eu vou ficar com o Thiago, mas vamos ver. Bom, de início aqui, a gente destaca que tem jogo mudado aí do Cruzeiro, né? Jogo adiado com a Ponte Preta. Dia 7 seria o jogo, 7 de setembro. Um feriado, uma terça-feira, né, Dimara? Tava vendo aqui no calendário. 7 de setembro é feriado. Seria uma terça-feira, passou para sábado. E aí, 11 da matina. Vai ser num sábado, dia 11, muito provavelmente, então, na Arena do Jacaré, esse Cruzeiro e Ponte Preta. Mas até lá, Cruzeiro e CRB, no domingo. Depois, no outro final de semana, o Cruzeiro enfrentando o Goiás. Então haverá até lá, né, um espaço muito grande, um distanciamento até este compromisso diante do público, como deseja, como pleiteia, né, como está tentando o Cruzeiro jogar na Arena do Jacaré. Gente, agora, fala aqui. Arthur, Oi, antes vai de lá. você dar o seu recado, só para completar isso que você está falando, se tem um treinador que está precisando desse tempo com o grupo, é exatamente o Vanderlei Luxemburgo. Sim, né? E ele gosta disso. Ele gosta disso, ele gosta desse tempo, e tempo que ele não vai ter tanto assim. Né? Então ele está aproveitando bem esse momento, porque você vê que até na última coletiva alguém soprava os nomes para ele, o que é normal, gente. O treinador precisa conhecer, saber quem são, o que é o adversário. O Vanderlei é um cara que gosta demais de entender o adversário, o que está acontecendo. A própria Série B traz esse nível de dificuldade para um treinador que está mais habituado à disputa da Série A. Então,
Então, o que o Vanderlei precisa fazer primeiro? Arrumar o time dele, que é o que ele tá fazendo. Não adianta ele ficar pensando lá em cima, eu sei que ele falou de subir essa história toda, mas não se iludam. O que o Vanderlei tá fazendo neste momento é reacertar o Cruzeiro. Ele tá tentando tirar da cabeça desses jogadores do Cruzeiro que toda vez que o Cruzeiro leva um gol, vai acontecer tudo de novo. Não vai, né? É dar essa condição psicológica, essa condição técnica do jogador do Cruzeiro voltar a acreditar nisso. A velha história que ele sempre fala, um time aprende a vencer, mas aprende a perder. Então o aprendizado agora é para que o Cruzeiro volte a ser esse time que acredite na vitória. Então, para ele, esse tempo é importantíssimo. Trabalhar a cabeça, trabalhar o físico, com o Melo, que faz um trabalho fantástico, a gente sabe disso. O Belletti está lá também. O Belletti tem postado muitas coisas dizendo, é um aprendizado para mim. E é mesmo, quando você tem um treinador do poste do Vanderlei, o aprendizado é diário. Exatamente, Edmar, exatamente. Bom, deixa eu destacar ainda em relação ao Cruzeiro daqui a pouco, como que fica esta programação do time estrelado até o jogo de domingo. Treinamento, mais um amanhã à tarde, no sábado pela manhã, depois no sábado já a viagem, claro, para Maceió, porque o jogo será no domingo às 4h. Cáceres treinando ainda fisicamente. Hoje é quinta-feira, o Vanderlei poderá até levá-lo, não sei, mas haveria condição para chegar e de cara enfrentar o CRB? Acho que não. O Rômulo deve ser realmente o lateral direito desse jogo de domingo. Mas o Claudinho, depois, né? Daqueles exames que comprovaram Covid, né? Teste positivo, aquela história toda, o Claudinho já à disposição, treinando, e aí deverá ser uma das opções do Luxemburgo para a viagem a Maceió. Então, confirmado o jogo com a Ponte adiado, hein? Não vai ser no dia 7 de setembro, e sim no dia 11, um sábado, às 11h da manhã.